seja bem-vindo ao nosso canal, ok? Meu nome é João França, você já nos conhece o conteúdo do canal. Se você caiu de paraquedas, se inscreve, ativa as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você será notificado quando cair alguma matéria nova aqui no nosso canal, tá bom? O nosso canal ele visa promover a identidade presbiteriana confessional, então um canal voltado para a confessionalidade da igreja, da maneira confessional de ser. Comunidade Cristã Reformada, ok? É a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui nós somos pastor ali na Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade, aqui na Bahia de Riachão de Jacuípe, ok? No geral, nós vamos trabalhar sobre confessionalidade nesse canal. Esse canal é dedicado exclusivamente para a confessionalidade, por isso que se chama O Confessional, tá bom? Nosso canal é O Confessional. Muito bem. Então, e também nós temos um outro canal que vai ter esses conteúdos que estão aqui, vão estar lá também, que é o canal Centro de Estudos Presbiteriano, um canal chamado João Ricardo França, ok? João Ricardo França, que é o Centro de Estudos Presbiteriano, é o canal do Centro de Estudos Presbiteriano, onde tudo que é produzido aqui estará lá, mas nem tudo que é produzido aqui exclusivamente para aqui estará lá. E nem tudo que está lá, tudo que estiver lá poderá estar aqui, mas nem tudo que está aqui não estará lá, ok? Então, se você não conhece o canal, se inscreve lá no outro canal. E se você quiser se inscrever no outro canal, é bom porque você vai ter uma linha de frente. No outro nós abordamos tudo que é doutrina, pregação, ensino, tudo que acontece na vida eclesiástica da igreja, onde eu sou pastor, estará sendo postado lá para que você possa ter conhecimento, especialmente as exposições bíblicas, elas são postadas lá. Nesse canal aqui são colocadas as aulas ligadas à confessionalidade e à tradição confessional da igreja cristã reformada ao longo das famílias reformadas da igreja, de modo particular a subscrição confessional do Westminster e a subscrição das três formas de unidade, ok? Muito bem, a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar, então você se inscreve, ativa as notificações e o sininho para que você possa ter acesso a todo o conteúdo. Um outro detalhe, se você quer nos ajudar de maneira voluntária, doações e tudo mais, fique à vontade de fazê-lo. Na descrição desse vídeo estará a maneira de como você pode nos ajudar financeiramente, ajudando esse canal também a desenvolver-se mais e mais com equipamento, com material de produção de mídia, para que a gente possa levar o máximo possível sobre a identidade confessional para as nossas igrejas locais, ok? Muito bem, a nossa aula de hoje, a nossa série de hoje vai começar com as reflexões no Catecismo Maior de Westminster. Eu vou trabalhar a pergunta 2, não vou trabalhar a pergunta 1, porque a pergunta 1 todo mundo já conhece, basicamente, né? E a pergunta 1 é um sermão que estará lá no outro canal e não estará nesse aqui, tá bom? A pergunta 2 nos pergunta o seguinte: de onde se infere que há um Deus? Então a primeira questão trabalha com esse pressuposto da inferência do ser de Deus, né? E a resposta é: a luz da natureza, no espírito do homem e as obras de Deus, claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito revelam de modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Então, o catecismo já começa dessa forma, né? Na primeira pergunta do catecismo de Westminster, nós podemos dizer que todo homem foi criado para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Qual o alvo principal do homem? O homem é criado para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Ou seja, a finalidade de nossa existência é viver para Deus. Então, o catecismo ele começa a trabalhar conosco as questões relacionadas à nossa vida prática, como nós somos praticamente, de que maneira nós trabalhamos, de que maneira nós somos como pessoas e o que nós podemos ser dentro da providência e do cuidado de Deus acima de todas as coisas, ok? Então, primeiro é o propósito da vida. O propósito da vida está em glorificar a Deus, em adorar a Deus, em honrar a Deus, ok? Muito bem, mas surge-nos agora uma outra questão deveras interessante. Qual é a questão? Como podemos saber se existe um Deus? Como é que eu posso saber se existe um Deus, né? Não adianta dizermos que a nossa vida visa a glória de Deus se ao menos nem sabemos se Ele existe. Então não adianta dizer assim, eu vivo para a glória de Deus, mas eu não sei se Ele existe, né? Então a discussão é provar a existência de Deus. Você consegue provar a existência de Deus ou você consegue negá-la? Berkhoff, por exemplo, quando ele abre a sua teologia sistemática, ele começa já com a questão da existência de Deus como um pressuposto básico de toda a teologia. Então toda a teologia ela parte do pressuposto de que há um Deus, que Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz, no princípio criou Deus. Então ela não explica a origem de Deus, mas diz que antes que tudo criasse, Deus já existia, ok? Então a nossa aula de hoje vai trabalhar um pouco sobre isso dentro dessa pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Vamos estar explicando essa pergunta para você
conhecer mais a sua identidade confessional, a sua identidade presbiteriana. Você diz assim, eu sou presbiteriano porque eu sei o que é ser presbiteriano. Eu sou presbiteriano porque eu acredito nas doutrinas fundamentais da palavra de Deus e, de modo particular, nas doutrinas que falam sobre o ser de Deus. Ok? Muito bem, então, essa é a pergunta crucial da nossa vida como crentes, né? Então, a primeira questão que eu quero levantar com vocês é, primeiro, a revelação geral, um modo de conhecer a Deus. Então, a revelação geral é um modo de conhecer a Deus. Os homens têm usado diversas formas e métodos para conhecer a Deus, mas o fracasso tem sido grande, né? Os homens, de modo geral, têm ignorado os dois livros de Deus, o livro da criação e o livro da revelação, né? É claro que ambos são apropriadamente chamados de livros da revelação, tanto a criação quanto a própria Escritura são livros da revelação. Isso nos leva para duas realidades importantíssimas. Primeiro é que Deus se faz conhecer ao homem de modo singular, por meio das coisas que foram criadas, bem como também por meio da sua palavra. Consideremos isso agora. Primeiro, consideremos a revelação geral imediata. Você pergunta assim, o que é revelação geral imediata, né? O Catecismo Maior, nesta pergunta, oferece como resposta que Deus se faz conhecer pelas coisas criadas. E o Catecismo diz assim, olha, a própria luz da natureza no homem, ou seja, Deus se dará a conhecer ao homem de forma imediata, conforme lemos em Romanos capítulo 2, versos 14 a 16, que nos diz lá, Paulo, uma coisa interessante, diz assim, ó, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de acordo, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de leis para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Ok? Então você tem aí uma coisa interessante. Nós temos que a norma da lei está gravada. A palavra norma da lei é trabalho da lei, tá, gente? Lá a palavra ergon, né? O trabalho da lei está gravado, está entalhado. A gravada, a palavra grapton, descreve entalhar, colocar, né? Alguém que rasga a madeira para deixar algo desenhado na madeira. Nesse caso aqui é o coração do homem que recebe a lei de Deus. Então ela está gravada no coração dos homens, ou seja, a revelação imediata de Deus se dá a conhecer este homem por meio da lei que é primeiramente implantada em cada um de nós. Aí nós chamamos de conhecimento a priori, o conhecimento a priori do ser divino, que o homem nasce com esse conhecimento, o homem já nasce com o conhecimento do ser divino, ou que Calvino vai chamar de semente da religião, o senso divinitatis, o senso da divindade que os homens têm, nós chamamos de semente da religião, que está dentro do que nós englobamos de revelação geral imediata. Mas também existe a revelação geral mediada, né? O texto confessional não deixa passar este segundo elemento importante da revelação, pois somos ensinados que aqui no Catecismo que Deus dá a conhecer a nós mesmos também por meio das coisas que Ele mesmo criou. O Catecismo diz assim, e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Em outras palavras, as obras da criação testificam que existe um Deus sustentador e governador de tudo que há. Isso aí você percebe em toda a Escritura, você pode ver, você pode ler na Escritura como um todo. Então, veja bem, basta você dar uma lida, por exemplo, em Salmo capítulo 19, versos de 1 a 4. No Salmo 19, versos de 1 a 4, diz o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Ele diz, uma noite revela conhecimento, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, não há linguagem, não há palavra, nenhum som nenhum se faz ouvir, né? No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, e aí pôs uma tenda para o sol. É importante essa passagem porque o salmista aqui mostra-nos que toda a criação prega a glória de Deus, ela ensina a glória de Deus, ela apresenta a glória de Deus, toda a criação faz isso. Em outras palavras, toda a criação aponta para o próprio Criador. O apóstolo São Paulo confirma exatamente essa verdade no Novo Testamento, ao escrever lá em Romanos capítulo 1, versos 19 a 20. E é interessante porque esse mesmo texto aí ele é mencionado em duas esferas. Na primeira esfera ele aponta para a culpabilidade do gênero humano, como nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 1, verso 19 a 20, e lá em Romanos 10 ele coloca esta mesma figura para os pregadores do Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho. Aqui, nesse caso aqui, ele vai falar o seguinte, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas.
tais homens são por isso indesculpáveis. Então, quando eu olho para a ideia da criação, a criação como um todo, Paulo lembra, ela fala de Deus, e esse conhecimento que o homem tem de Deus o torna indesculpável, porque ele tem o conhecimento do ser divino em cada esfera da vida dele, ok? Então, o primeiro livro de Deus, né, procura mostrá-lo como o criador de todo o universo criado. Isso nos leva para o segundo livro de Deus, que é a revelação escrita de Deus. Então, a revelação escrita de Deus, ele aponta para também o princípio basilar da revelação, que é o ser divino e a graça divina do Senhor, ok? Segundo, vamos para a revelação especial. O segundo elemento nessa questão da pergunta de número segundo, né, a segunda pergunta, né, do Catecismo Maior de Westminster, é a revelação especial. O conhecimento redentivo de Deus é apresentado, ok? O Catecismo Maior de Westminster continua a sua proposição dizendo o seguinte, olha, porém só a sua palavra e seu Espírito o revelam de modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Então, o que a gente aprende aqui? Primeiro, nós aprendemos a unidade que há entre a palavra e o Espírito. Em nossos dias se tem abandonado o Espírito e o seu papel em relação às Escrituras. Tudo que ocorre na vida cristã está ligado não a essa relação Escritura e Espírito Santo. As pessoas tendem a dizer que tudo que acontece na nossa vida cristã, o resultado é exclusivamente do Espírito Santo. A palavra não tem nada a ver com isso. O movimento pentecostal, por exemplo, tem divorciado as Escrituras do Espírito Santo. E se tem instalado de forma generalizada um contraste entre a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Ou seja, quando eu olho para a Escritura, quando eu vejo a Escritura como um todo, eu vejo que na Escritura o Espírito Santo trabalha com a palavra e pela palavra. Não há outro caminho. O Catecismo Maior, de forma primorosa, coloca a unidade entre essas duas verdades, essas duas peças importantes da vida da igreja, né? A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja através da palavra. Segundo, a mensagem leitura de Deus na revelação escrita. Temos visto que existe uma distinção entre revelação geral e revelação especial. A primeira apresenta Deus como Criador e por isso não encerra a mensagem da redenção. Todavia, a segunda apresenta Deus como Redentor e aí coloca a mensagem da redenção. James Allen Parker, no seu livro Vocábulos de Deus, lembra-nos um detalhe importante. Ele diz o seguinte, que a revelação geral ela não envolve qualquer mensagem redentora. Então, ela não tem nenhuma mensagem de salvação, não tem uma mensagem soteriológica nela. Atende somente às necessidades do homem antes da queda no pecado. Na revelação, os pecadores, né, não revela aos pecadores, senão aquilo que foi revelado a Adão, que não tolera o pecado, pois mostra-se misericordioso para com aqueles que transgridem a sua lei, e assegura os transgressores da sua condenação, mas não lhes oferece nenhuma mínima esperança de perdão. Prega a lei, mas não anuncia o evangelho da graça. Somente a revelação especial dada desde a queda e que encerra a mensagem de redenção por meio de Jesus Cristo pode atender a questão dos pecadores na questão soteriológica. Então, quando eu olho para a questão da soteriologia reformada, eu entendo o seguinte, que quando eu estudo a nossa teologia como um todo, você aprende que a revelação de Deus, ela apresenta, nessa revelação especial, ela apresenta exatamente a graça de Deus, o Evangelho de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, é isso que acontece nessa questão da revelação especial. O Dr. Gerhard Voss, né, Johannes Gerhard Voss, apresenta-nos um contraste tópico sobre isso de maneira muito interessante, que a gente pode sumarizar assim. A primeira, na revelação geral, é dada sem exceção a todos os homens. A última limita-se àqueles a quem a Bíblia chega. A primeira é suficiente para deixar os homens inexcusáveis. A última é suficiente para a salvação dos pecadores, né? A revelação de Deus na forma da Escritura é mais clara e mais definida do que na revelação natural. A revelação de Deus na forma da Sagrada Escritura comunica a verdade sobre Deus e sobre a sua vontade que estão além das que podem ser conhecidas por sua revelação. Então, quando eu olho para a questão da revelação geral e revelação especial nessa relação, eu vejo essa relação muito nítida na Escritura, em que a revelação especial ela deve gozar uma certa preeminência em relação à revelação geral. A revelação especial traz, né, o conhecimento salvador para o homem.
Na revelação escrita de Deus, o Espírito Santo fala ao pecador e o traz à redenção que há em Cristo Jesus. É esta a ação do Espírito que nos comunica as verdades sobre Deus, conforme nós vemos na Escritura Sagrada em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 9 a 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o papel do Espírito Santo, juntamente com a palavra de Deus, é nos instruir no caminho da piedade, da santidade, do caminho com Deus, como diz o nosso catecismo aqui, ok? Percebe-se, por exemplo, que a revelação especial de Deus só pode ser realmente comunicada pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do homem, para que este compreenda as coisas que Deus, por bem, julgou revelar. Isso implica dizer que somente o Espírito de Deus pode nos dar uma salvadora compreensão da verdade. A Confissão de Fé reconhece isso. Nós vemos isso na Confissão de Fé do Westminster, né? Então, isso aqui é importante a gente ter na nossa mente. Também devemos ressaltar que não é apenas a atividade do Espírito Santo desassociada, né? Dissociada da palavra que provoca uma salvadora compreensão das coisas de Deus. Temos um misticismo exacerbado em nossos dias e de fundamental importância que a palavra de Deus seja o canal da obra redentora na vida do pecador. Paulo, mais uma vez, ele é eficaz nisso. Ele faz ressaltar exatamente isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, porque Deus aprovou, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aí está lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Veja, é a palavra de Deus que traz um conhecimento salvador de Deus para nós. Por isso, ela é fundamental importância para a vida cristã. Veja a carta que o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, capítulo 2, versos de 15 a 17, que diz que Timóteo, desde a sagrada infância, sabia as sagradas letras, que ele tinha exatamente isso, que ele fez ele se tornar sábio pela fé em Cristo Jesus, que toda a escritura que é dada por Deus, é soprada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando você estuda um texto desse, você descobre, por exemplo, que a igreja ela vai olhar para a suficiência da revelação especial, dentro desse aspecto de que ela é suficiente para me comunicar as coisas da graça de Deus como um todo. Então, o nosso papel como crentes é olhar para a Bíblia, olhar para a revelação de Deus como Deus dando o seu dom, a sua dádiva graciosa na Bíblia Sagrada, na qual você deve ler, buscar, aprender, buscar conforto e conhecer a Bíblia Sagrada, ok? O que Paulo está ensinando aqui nesta passagem, Paulo está ensinando que a palavra escrita de Deus é suficiente para comunicar a graça redentora aos homens e que a mesma é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu concluir o nosso estudo de hoje, gente. Nesse breve estudo, nós vimos que a palavra que, para se glorificar a Deus de modo que agrade a Ele, é necessário que Ele mesmo se revele a nós, pecadores. Aprendemos também que a revelação compreende em dois aspectos, geral ou natural, e o especial. A revelação que está ligada ao primeiro aspecto comunica-nos a existência de um Criador por meio das coisas que foram criadas e da lei que é implantada no coração do homem, mas é incapaz de produzir um conhecimento redentivo. Por outro lado, há o aspecto especial desta revelação, que é a própria palavra de Deus lida e pregada, que provoca o conhecimento redentor nos homens. A ação do Espírito Santo dá-se juntamente com a palavra inerrante de Deus, revelando que existe uma simetria entre a unidade da palavra, uma unidade entre a palavra e o Espírito que jamais deve ser abandonada, esquecida, em aspecto de compreensão da salvadora verdade de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus encontra-se encerrado nas páginas das Sagradas Escrituras e que pode nos conduzir ao conhecimento redentivo de Cristo Jesus. Então eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o Evangelho, eu preciso ir até a Escritura para que a Escritura me mostre o caminho. E o Catecismo Maior de Westminster ele está trabalhando exatamente essa linha de mostrar qual é o caminho da nossa vida piedosa através do estudo sistemático da Palavra de Deus. Ok? Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre vocês e nós nos vemos no nosso próximo estudo, na nossa próxima aula. Um abraço.